Olá, Deus abençoe sua vida. Quero trazer-lhe uma mensagem que Deus tem falado profundamente nesse mês difícil de isolamento, de reflexão. E a mensagem para você nesta hora é: nosso coração, a verdade sobre os nossos sentimentos. Quais são os cuidados que Deus nos alerta para o nosso coração e quais são os alimentos, a nutrição que a gente deve estar preenchendo o nosso coração. E eu queria que você estivesse ouvindo o resumo do devocional do Mananciais do Deserto, na data de hoje mesmo, dia 29 de abril, e ela diz exatamente o seguinte, ouve só. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5,17. Graças a Deus por isso. Ele deitou-se embaixo de um zimbro, como você e eu já fizemos tantas vezes. Queixou-se, murmurou, como nós também fazemos tantas vezes. Foi incrédulo como tantas vezes temos sido. Mas quando realmente tocou a Deus, não foi por isso que aconteceu. Embora homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele orou em oração, diz o texto. E interessante observar que o original não diz fervorosamente ele orou. Mas ele orou em oração. Ele continuou orando. Qual é a lição aqui que nós temos? Precisamos continuar orando. Você sabe como orar desta maneira? Como orar prevalecendo? Traga à vista as desanimadoras notícias que trouxer, não lhes dê atenção. O Deus vivo ainda está nos céus, e o mesmo a demorar é a parte de sua bondade conosco, nos ensinando, nos amadurecendo para a vitória. Queridos, o tema guarda o teu coração, que dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. O guardar é o cuidar. Cada pecado, ele começa, pense bem, no seu coração, e o seu caráter é a maneira de falar, de refletir o que tem no seu coração. Você pode fingir ser diferente do que está no seu coração por um curto tempo, mas não por muito tempo, pois rapidamente reassume o controle e dirige as suas ações, o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos. As outras pessoas sabem o que dirige o seu coração pelas suas escolhas e ações. Palavras, as pessoas sabem a direção do seu coração. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia nos diz isso. Nos Salmos a gente pode ver o quanto ele se autoavalia, se autoexamina o tempo todo. Esse autoexaminar do coração é uma coisa sadia, é uma coisa do coração de Deus, é uma coisa de purificação, de consagração. Quando ele endureceu para ouvir a voz do Senhor, e veio o profeta Natan, quando ele pecou, ele foi confrontado, ele se quebra e realmente se humilha. Você vê no Salmo 51, ele realmente faz um profundo autoexame, se arrepende e se humilha. E ele fala a verdade dos seus sentimentos. E aí ele cresce. Nós queremos ter um coração segundo o coração de Deus, um coração sadio. Um coração sadio, Deus quer para todos nós, porque nós somos humanos. Você pode ser pastor, missionário, ministro, líder, seja o que for, quanto tempo de crente, mas você é um ser humano. Você é humano e você tem coração, e eu também. E a estrada da vida, muitas coisas acontecem que ferem nosso coração. Nós damos lugar a sentimentos, a desejos, a coisas ruins. E a gente tenta disfarçar, principalmente nós que somos líderes, porque queremos
ser exemplo, mas não adianta. O que está no nosso coração vai reger as nossas ações e as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa saúde, enfim, vai afetar tudo que está ao nosso redor, dentro da gente. A vida espiritual, o físico, o emocional, é uma coisa só interligada, amém? Que uma interfere na outra. Do que é que o seu coração está cheio hoje? Determinará as suas escolhas diárias. Suas decisões vão mostrar quem é você, o que está no seu coração. Seu coração está puro. A fala de cuidar dos seus sentimentos pode trazer a falta de cuidar do seu coração pode trazer mais problemas e mais dor para você mesmo e para outros. O que sai da boca vem do coração, né? E a palavra fala muitas coisas a esse respeito. Vamos ver aqui algumas das coisas que nós devemos tomar cuidado, que a palavra nos fala. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 a 10. Então, Deus esquadrinha. A gente pode tentar disfarçar, pode falar bonito, pregar bonito, falar educado, jogar um sorriso no rosto, mas Deus esquadrinha o profundo das nossas emoções e vai lá na dor, vai lá nas intenções, vai nos sentimentos que estão nos comandando. Vamos ver um pouquinho mais dos cuidados que Deus quer que a gente tenha. A Bíblia diz que o coração nosso é enganoso, né? Então, aquele que toma decisões baseadas nas emoções pode errar. Espere, ore, espere, acalme e deixa Deus comandar as suas emoções. Cuidado, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Cuidado, né? Confia no Senhor porque ele quer endireitar as tuas veredas. Amém? Provérbios nos diz vários textos, né? Eu estou aqui passando vários textos para você, falando dos cuidados agora, vamos focar um pouquinho nos cuidados. Olha só, esse texto que eu li para você agora, foi Provérbios 3, de 5 a 6. Vamos ver agora 1 Samuel, de 16 a verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, foi quando ele foi escolher o rei pela indicação do Senhor. Né? Saul era bonito, alto, e Davi nem estava em casa, estava lá escondidinho. Então, pequeno e meio bastardo, né? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o que tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Coisa linda! Você pode aparentar muito, que está muito bem, tudo maravilhoso, a mensagem está perfeita, você está cantando lindamente, está muito educado com todo mundo, está tudo muito ótimo, mas lá no coração está diferente. Deus vai lá, ele vai entrar no profundo do seu coração. A Bíblia também diz, em Provérbios 10, 8, o sábio de coração aceita os mandamentos,
mas a boca do insensato o leva à ruína. Então o insensato, ele fala sem pensar, ele vai pela emoção ali da raiva ou da mágoa e fala uma porção de coisas e ele mostra falta de sabedoria, insensatez, e isso traz a ruína de uma porção de coisas na sua vida. E várias áreas da sua vida são atingidas em ruína por causa de ser regido pelas emoções e não por Deus, né? Vamos ver mais alguns cuidados que o Senhor nos fala. Salmo 139, 23 e 24, os versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas intenções. Vê se há em minha conduta algo que te ofende, Deus. E dirige-me pelo caminho eterno. Sonda, ó Deus, sonda o meu coração. E se há algum caminho mau, me guia pelos... Essa é a oração de todo dia, de toda hora, porque nós podemos ser enganados pelo nosso coração e tomar decisões erradas perante a nossa vida e perante o nosso Deus. Vamos falar de mais alguns cuidados que é importante a gente ter em relação às nossas emoções e ao nosso coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas 16, 9. Então, os olhos do Senhor estão olhando, né? Tem uma outra passagem que diz que o Senhor está procurando um coração que seja totalmente dele. E aqui diz 2 Crônicas, na terra, para fortalecer aqueles que se dedicam completamente ao Senhor. Quer dizer que os que se dedicam completamente ao Senhor também podem ficar com o coração enfraquecido, abatido. Então o Senhor quer fortalecer o seu coração e o meu neste dia, neste ano, nesse tempo tão sério agora de isolamento, de preocupação. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, 12 e 13. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, nada. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Então essa palavra é uma palavra forte e firme, né, que Deus diz para nós. Amém? Vamos falar de mais alguns cuidados que o Senhor tem conosco. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma aos valores, à vaidade desse mundo, né? Nem jura enganosamente. Não, eu juro que eu vou fazer isso, eu nunca vou falar, eu nunca vou fazer isso errado, e faz isso enganosamente. Salmo 24, 4, esse versículo está dizendo isso. Então, que seja limpo as nossas mãos e puro o nosso coração. As mãos significam o que a gente faz, as nossas ações, né? Outra palavra que fala de cuidado em relação ao nosso coração, sabendo que 1 João 3,20, que se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Se nós estamos condenando já a nossa atitude, imagine Deus, né? Que realmente sonda os nossos corações. Tem um texto muito importante aqui sobre cuidados, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, às vezes, você decide até coisas, ou pré-decide, mas se você entregar nas mãos de Deus, Deus pode mudar o seu coração e o desígnio dele, se você se submete a ele, se cumpre em tempo rápido,
Do contrário, a gente vai estendendo porque o nosso coração está tardio em ouvir o Senhor, não é? O Senhor não vê como o homem que vê a aparência, né? Nós já falamos desse texto. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração está contigo. Então, Provérbios 23:7 diz que como você imagina no seu coração, como você avalia, assim é. Se você tem uma maneira incrédula, pessimista, negativa, maligna, no sentido de derrota, se você tem você não consegue imaginar nada bom vindo, então assim vai ser, por causa da sua falta de fé. Você está chamando a derrota. Deus fala, assim como você imagina, assim será. Porque o seu coração já tem que se projetar no que Deus prometeu e no que ele vai fazer. Amém? Jó 7:17 diz, que é o homem para que tanto te engrandeças e ponhas nele o teu coração? Então, às vezes, a gente põe o nosso coração mais em homens. Homens, mulheres, pessoas, familiares, pessoas importantes, ou alguma pessoa que você se apegue excessivamente, mas quem é o homem? Hoje está vivo, amanhã está morto, eu estou viva hoje, amanhã estou morta. Nós não somos nada. A nossa vida passa como um sopro, diz a palavra. Tiago 1:8 diz, o homem de coração dúbio, dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Porque uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora sentiu uma coisa, outra hora sentiu outra coisa. Então, é uma pessoa que não está dirigindo a sua vida pelo Senhor, mas pelas suas emoções que são enganosas. Então, o coração tem que estar na mão do Senhor para ser guiado pelo Senhor, né? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28:26. Quantas pessoas tomam decisões? Largar a obra de Deus, separação, divórcio, abandonar a família, abandonar o chamado, abandonar o socorro a uma pessoa que depende de você. Enfim, uma série de coisas que você pode tomar a decisão e é uma decisão insensata. O que confia no seu próprio coração, né? Como eu já acabei de falar, é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Você quer ser salvo dessa situação? Não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Todos os dias do oprimido são maus. A pessoa que está opressa por uma circunstância, pelo maligno, tudo para ela vê negativo. Ela vê que tudo é mal. Provérbios 15, parte A do verso 15 também. Outro cuidado para o nosso coração, Provérbios 25. Como as águas profundas é o coração do homem, mas o homem inteligente o trará para fora. Então, quando a pessoa vai para terapia, né, vai ali fazer o aconselhamento pastoral ou com um psicólogo, ele tem que botar para fora a verdade dos seus sentimentos. Do contrário, como é que pode ir no profundo? Você fica só na superfície, aí aquele aconselhamento não resolve nada, nada resolve nada porque você não foi no profundo, não deixou nem Deus ir e nem o conselheiro, a conselheira de Deus que foi ali preparado, que está apto para te cuidar de você. Por quê? Porque o coração tem águas profundas. Como as águas profundas é o coração do homem, mas o homem inteligente, você é uma pessoa inteligente, um homem, uma mulher inteligente, o trará para fora. Se você for inteligente, você vai deixar Deus entrar nesse profundo e tirar para fora esses sentimentos profundos que tem. Às vezes tem raiz no nascimento, que não foi planejado, foi fruto de aborto, tem mágoa de pai, de mãe, de quem criou, tem traumas na infância, desde abuso físico, verbal, sexual, tem coisas, tem bullying,
tem ofensas, tem decepções com pessoas, traições no ministério, na obra de Deus, em tudo, com pessoas de Deus, não de Deus, situações, perdas que você teve. Tem mágoas até para com Deus pode a gente ter. Nós somos humanos. Não se esqueça disso. Outra palavra que Deus nos dá sobre os cuidados, fala bastante, todo o caminho do homem, ou mulher, né, claro, é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2. Eclesiastes 2, 23 diz assim, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de morte não descansa o seu coração. Desculpa, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Eclesiastes 2, 23, como eu havia dito. Então, nem de noite não consegue descansar o seu coração, porque só se ocupa com dor e aflição. Deus quer tirar você dessa situação. Amém? Deus, Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra Ele e teve paz? Quem? Jó 9:4. Se você está endurecendo seu coração ao Senhor, você não terá paz. A Bíblia diz também sobre outros textos a respeito do cuidado que nós devemos ter. Não te precipites com a tua boca. Eclesiastes 5:2. Nem com teu coração te apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, Ele sabe e vê tudo, e tu estás aqui na terra. Então não adianta você falar palavras bonitas para Deus, se auto-enganando, ou enganando quem está ouvindo sua oração, porque Deus, Ele vai no profundo do seu coração. Então esse cuidado é extremamente importante que você tenha. Amém? Vamos falar agora de alguns cuidados ainda e vamos também iniciar a falar também de algumas coisas que alimentam o nosso coração, que são saudáveis, tá bom? Então vamos ver agora um pouquinho ainda sobre alertas de Deus, cuidados de Deus, né? Filho do homem, diz a palavra, né? Filho do homem, estes homens ergam ídolos em seu coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, porque quando você põe um ídolo no seu coração, você coloca um tropeço diante da sua visão, da sua vida. Olha como esse texto, ele é forte e sério, né? Quando qualquer israelita erguer em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, né, coisa que muita gente faz, não estou falando que Deus não usa os profetas, mas o que eu quero te dizer, não adianta você pôr ídolo no seu coração e buscar resposta com os profetas de Deus. Eu, o Senhor, eu mesmo responderei ele conforme a sua idolatria. Olha que palavra forte que Deus está falando aqui. Que conforme a idolatria do seu coração, Deus vai te responder. Olha que palavra forte que o Senhor está dizendo.
E diz assim: arrepende dos ídolos do teu coração, arrepende-te dos ídolos do teu coração, porque esse apego a esses ídolos vai lhe trazer destruição. Observa só o que o texto diz. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor soberano, arrepende-se, desvie-se dos ídolos e renuncie todas as práticas detestáveis diante de Deus. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, voltarei o meu rosto contra ele. Então, você não quer ter o seu coração cheio de ídolos. Chegou a hora de destruir esses ídolos. Seja um ministério, seja um título, seja o reconhecimento das pessoas, seja você provar alguma coisa para você mesmo, seja uma bênção mesmo, um casamento, uma família, né, um ente querido, seja um ministério, uma coisa boa, a questão financeira, um sonho, uma casa, qualquer coisa, não precisa ser uma coisa ruim, né? Não precisa ser uma paixão maligna, não precisa ser uma coisa ruim. Qualquer coisa pode ser ídolo, você mesmo, né? A sua imagem, o reconhecimento, né? O apego, a área financeira, enfim, tantas coisas podem ser ídolos, né? Os ídolos modernos. Vamos ver aqui um pouquinho. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Esse é um cuidado muito sério. A ansiedade vai deixar o seu coração e o meu abatido. Mas as boas palavras alegram o coração. Provérbios 12, 25. Então, tanto a ansiedade, ela abate, como a palavra boa alegra o coração. Então, são cuidados, e aqui já está falando de nutrição. Ou seja, a palavra boa vai alegrar o coração. Dê palavras boas de Deus para as pessoas. Amém? Vamos ver alguns textos que falam de cuidado e de nutrição do coração, de alimento do coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então fala de cuidado e fala de fontes de vida, que vai abençoar muita gente que ficar perto de você. Amém? Uma palavra importante que eu quero dizer para você agora é sobre com que nós devemos alimentar o nosso coração. Com que você e eu devemos alimentar o nosso coração. Devemos alimentar o nosso coração, olha só o que a palavra diz, Provérbios 21, 30. Enganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então a pessoa pode ser bonita na aparência, aqui não é só a mulher, pode ser o homem também, mas tudo isso passa, né? Porque a beleza que permanece é interior. E essa pessoa é que vai ser louvada, é essa pessoa que vai ser lembrada. Aquela pessoa bonita, ela prende atenção por uns minutos, segundos. Mas a pessoa com beleza interior de Deus, ela marca a sua geração e as seguintes. Ela deixa um legado. Essa vai ser louvada. Não a pessoa bonita na aparência, mas é bonita na alma. Irmãos, uma outra palavra que fala para a gente alimentar o nosso coração é: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos 73, 26. Ele é fortaleza, minha porção para sempre. O Senhor é a fortaleza do seu coração. Amém? Salmo 73, 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para conosco, para com os limpos de coração.
Deus quer que nós estejamos com o nosso coração limpo, limpo de mágoa, de ódio, de pecado, de desejos longe de Deus, do coração de Deus, de desejos malignos, desejos pecaminosos, de ordem sexual, de ordem de julgamento, de maldade, de vingança, todo esse tipo de coisa, né? Devemos nutrir o nosso coração, Romanos 8, 27. O Espírito Santo é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E também ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo em você, quando você está intercedendo, com gemidos inexprimíveis, o Espírito intercede diante de Deus Pai, com gemidos inexprimíveis. Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia e ela confia em ti. Amém? Seu vai conservar em paz o coração, cujo propósito é firme e confia em Deus. Se você não confia nele, você perde a paz. Então, o seu coração precisa se alimentar de confiar no Senhor para ter paz. João 14, 23 diz: Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos nele, nela, e neles, e faremos morada. Então, quando você guarda a palavra do Senhor, guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a outra proteção que o Senhor nos dá, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Que bate com esse outro texto de João 14, 23, quando Jesus diz que guardando a palavra, o Pai o amará e nós faremos nele morada. Então, se você está longe da palavra e não está guardando a palavra, você não está alimentando o seu coração para ele ficar forte nessa batalha, né? Vamos falar um pouquinho. Console os nossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obras. 2 Tessalonicenses 2,17. Deus consola de perda de familiares, de pessoas queridas que nós perdemos no nosso ministério, pessoas que estão ao lado, pessoas, parentes próximos, né? Seja de Covid-19, seja de outro motivo, e outras tristezas, perdas. Pessoas que perderam o ministério, perderam o casamento, perderam a família, perderam num desastre, aconteceu uma calamidade. Então Deus vem consolar